A paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meus queridos ouvintes. Estamos começando mais uma aula ou uma videoaula da EBD em Casa. O programa mais abençoado e mais louco do YouTuber. Louco, mas é claro, por Jesus. Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. E eu já te convido para você pegar lápis ou pegar caneta, a sua revista, a sua Bíblia e também o seu caderninho, a sua agenda de anotação para você anotar os subsídios, né, os textos, os versículos, os capítulos que nós iremos mencionar aqui nessa abençoada lição. Com certeza você será abençoado e vai aprender muito mais através dessa maravilhosa lição. Já te peço que você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, que está passando por aqui pela primeira vez, tá? Dá o seu joinha, compartilhe os nossos vídeos. E para você que já está inscrito, não se esqueça de comentar, de dar o joinha e compartilhar os nossos vídeos. A nossa lição é a lição de número 9, uma lição promissora que promete trazer muito subsídio e aprendizado para nós, ok? Ela será licionada no dia 26 de novembro de 2023 na sua igreja, na sua classe. Portanto, você que é professor, fica conosco até o final e também você que é aluno, com certeza vai ter muito aprendizado e subsídio nessa lição de número 9. Tema: a igreja e o sustento missionário. Texto áureo está em Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Com certeza, Deus nos suprirá. Verdade prática. O sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Então, esse é um investimento que, com certeza, Deus não vai ficar devendo para você. E você vai acumular tesouros no céu. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Filipenses 4, versículo 10 ao 20. Não vamos ler para nós ganharmos tempo, né, licionando o conteúdo dessa lição. Introdução. O propósito desta lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária. No cenário atual, iniciaremos o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses 4, versículo 10 ao 20. Em seguida, destacaremos alguns princípios básicos à luz de Filipenses. Finalmente, faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e da igreja de Filipos, a respeito da consciência do sustento missionário, enfatizando a importância de reconhecer o sustento financeiro da obra missionária como um dever dos membros da igreja local. Que tenhamos o perfeito entendimento de que investir financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouros na eternidade. Então vamos ver aqui, igreja de Corinto versus igreja de Filipe, tá? Uma era cooperadora fiel com o apóstolo Paulo e a outra não era negligenciava essa área. Era espiritual a igreja de Corinto, mas faltosa nessa área, da cooperação missionária. Porém, a igreja de Filipe foi exemplo e ajudadora do apóstolo Paulo nessa obra missionária, na missão em que Paulo estava empreendendo. Então nós vamos agora, nós temos 3 pontos, que é de costume os comentaristas, deixar 3 pontos ou 3 tópicos principais: a igreja de Filipos e o sustento missionário. Segundo, os princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Maravilha. E o terceiro e último tópico, aprendendo a investir na obra missionária. Então, dando início aqui ao nosso conteúdo, no primeiro ponto da nossa lição, no primeiro tópico da nossa lição, aonde está escrito princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Então, o nosso primeiro ponto
tá? Desse princípio básico, nós temos aqui, nesse primeiro ponto, Paulo e a igreja de Filipos. Tá? Paulo sempre preocupou em não ser pesados às igrejas, pois ele trabalhava para o seu próprio sustento e também para o sustento daqueles que com ele estavam fazendo missões. Filipenses 4:13. Então a preocupação de Paulo, principalmente com as igrejas carentes, né, financeiramente, era ele sustentar, ter o seu próprio sustento para ajudar aquelas igrejas. Mas a igreja que tinha uma condições melhor financeiramente, né, Paulo aceitava as ofertas e coletas que a ele era direcionada, ok? É lógico, tá? Então Paulo não era o contrário, mas as igrejas que tinham condições, Paulo aceitava a sua cooperação. Filipenses 4, versículo 10 ao 14. Paulo só não sabia, mas também ensinava que todo obreiro é digno do seu salário. Então Paulo não era contrário de uma igreja, né, tendo condições de sustentar o seu missionário. Porém, Paulo abria mão desse sustento, sabendo que a maior parte das igrejas era carente financeiramente. Mas quando uma igreja que tinha condições lhe enviava a oferta, ele recebia com alegria, né, e agradecia a Deus por aquela oferta generosa na cooperação da obra missionária. Avançando para o segundo ponto do primeiro tópico, os privilégios de participar do sustento missionário. Tá? Então, o segundo ponto. Deus nos faz, ele nos fez com liberdade de escolha. Nós temos livre-arbítrio de escolha. E por isso, ele se agrada de sermos voluntários. E de nós prestarmos a ele cooperação voluntária, né, no trabalho missionário. Então Deus nos fez ser livre, né, não nos fez ser aí computadorizado, né, robótico, né, onde ele pegava um aparelhinho, né, e apertava, faça isso, louva o meu nome, faça a obra missionária, né, prega. Não. Aí Deus ia ficar, né, solitário, mas ele nos fez seres, certo? Com livre-arbítrio de escolha de fazer a sua obra ou não, tá? Mas quando nós fazemos essa obra voluntariamente, isso agrada tremendamente Deus e ele dispensa sobre nós as bênçãos celestiais. Ele abre não só a janela, mas as portas do céu para nos abençoar, tanto espiritual como financeiramente. Todo trabalho que prestamos a Deus tem que ser voluntário, tá? Deus não aceita algo forçado, mas ele agrada do trabalho voluntário. E quando a igreja voluntariamente envia sustento para os missionários no campo, com certeza ela acumula tesouro nos céus e se torna alvo das múltiplas bênçãos de Deus, Filipenses, né, na terra, é lógico, Filipenses 4:19, Mateus 6:20. Então, além de acumular tesouro no céu, a igreja também recebe bênçãos materiais na terra, quando voluntariamente ela investe na obra missionária. Isso é verídico, irmão. Então, quando a igreja, né, ela é uma igreja missionária e voluntariamente ela faz esse trabalho, com certeza as múltiplas bênçãos de Deus, tanto material como espiritual, vai vir sobre ela. Bênção financeira, bênçãos espirituais, almas se rendendo aos pés do Senhor Jesus, né? Milagres acontecendo, porque Deus não fica devendo nada a ninguém e ele se alegra com a nossa disposição, com a nossa voluntariedade na sua obra. Avançando para o terceiro ponto, primeiro tópico, esferas de sustento missionário, né? Então vamos entrar aqui na esfera de sustento missionário. O sustento básico de um missionário e sua família são, olha aqui, alimentação, moradia, saúde, vestuário, educação, transporte e lazer. Então esse é o sustento básico de um missionário, né, na obra. Esse é o sustento básico do missionário na obra. Olha só, alimentação, moradia, saúde, vestuário, educação, transporte e lazer. Então, vestuário, né, vestimento, a igreja tem que suprir o missionário na obra, ok? Saúde, dá condições, né, de
ir ao médico, né, de consultar pelo menos o básico, certo? Educação, dá condições dos filhos estudar do missionário, ok? Transporte, pelo menos a igreja comprar uma moto, né, um veículo mais barato para ele ter essa facilidade de atender a obra missionária, certo? No campo que ele está. E lazer, bom, mas o missionário não deve ter, não, ele é um ser humano como nós, ele deve ter o seu lazer, os momentos, né, de lazer para ele colocar tudo em dias, refrescar a cabeça. Então é necessário que a igreja dá um período de lazer, de férias para o missionário e sua família, para o bom andamento da obra de Deus, isso é necessário. Então garantir o bem-estar do missionário e da sua família é o básico que a igreja deve fazer para o bom andamento da obra de Deus. Assim, né, o missionário terá mais condições de fazer com alegria e manter ativo a obra missionária no campo onde ele está, né, sendo enviado. Né? Até as empresas hoje, multinacionais, ela investe em teólogos para trazer palavras espirituais para os funcionários, para que o rendimento do trabalho seja mais, né, seja mais produtivo, certo? Para vocês verem a necessidade, né, de investir nessa questão, nesse quesito, tá? Avançando para o nosso segundo tópico da nossa lição, princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Então, no primeiro ponto, segundo tópico, nós temos o custo do sustento financeiro, tá? Então, o orçamento necessário para o envio de investimento para o campo missionário é preciso ter, né? É necessário fazer esse orçamento, tá? A igreja tem que ter, né, a formalidade de fazer orçamento para o envio do missionário para o campo, né, missionário, é lógico. A igreja precisa também ter noção do custo de vida da região para onde o missionário será enviado e rever as condições da igreja para que possa enviar o missionário. Isso é a etapa básica para o envio do missionário. Pode existir exceções. O missionário, né, pode, por conta própria, sair para missões, mas isso é exceções, tá? A regra, a responsabilidade é da igreja enviar o missionário e sustentá-lo. Para isso, ela precisa de ter uma equipe para ir no local, no país, na cidade, né, no estado onde ela vai enviar o missionário, uma equipe para pesquisar, né, qual é o custo de vida, tá? Qual é o meio de transporte que tem ali para o missionário se locomover, certo? Tudo isso, alimentação, tem que ter uma equipe. E aí sim, a igreja, fazendo o orçamento do custo que o missionário vai ter ali, então ela envia com segurança o missionário a esse local e com certeza a obra missionária vai ser bem sucedida. Então é preciso de organização. Todavia, pode ser missionários que têm, né, é uma exceção, um chamado e ele sai por conta própria, né? Sai por conta própria. Nós já temos missionário que saiu por conta própria e Deus abençoou, tá? Mas são exceções, não é regra. Então, o missionário sair por conta própria e sair pedindo nas igrejas, e às vezes tem até intenções, não tem boas intenções, então isso não é bom. Mas tem exceções, tá? Nós já vimos missionário que saiu por conta própria, né, com uma intenção de Deus, certo? E prosperou e foi abençoado e a obra cresceu e depois ele uniu-se à igreja e foi sustentado pela igreja e daí para frente nem precisava porque ele já tinha o sustento próprio. Então são exceções, não é regra. O missionário tem que estar debaixo da autoridade da igreja local da sua cidade. Avançando para o segundo ponto, segundo tópico, princípios básicos do sustento missionário. Quais são os princípios básicos? A organização se faz necessária para manter e garantir o sustento do missionário. Então, é preciso ter uma organização, né, ali no departamento de missões, organização ali para manter, né, e garantir o sustento do missionário. Deve haver um suporte financeiro e esse suporte deve ser feito pelo departamento de missões de forma organizada para prestação de contas, né, através do relatório para a informação da igreja local. O sustento deve ser
coletado na igreja e enviado mensalmente ao missionário. Isso é uma responsabilidade da igreja, Romanos 12 e 13. E isso deve ser ensinado através dos líderes da igreja, como fazer a obra missionária de forma amorosa e voluntária. Assim a igreja aprenderá a amar as almas e manter a obra missionária ativa no campo, tá? Atos 6 e 4. Então, essa organização do departamento missionário, certo? Deve ser feita e esse ensinamento, né, para a igreja deve, a partir do líder, ser ensinado através do líder, né, para incentivar a igreja a cooperar financeiramente dos cultos missionários, tá, certo? Isso é enviado para o departamento, essa oferta, ok? E do departamento é enviado para o campo, né, para o missionário que está no campo. Então deve ser ensinado, incentivado a igreja a cooperar com a obra missionária. Só assim vai manter viva e ativa a obra missionária no campo, tá? Para isso é preciso de um incentivo e ensinamento do líder. Está em Atos capítulo 6 e verso 4. Missões devem ser feitas pela igreja até a volta do Senhor Jesus. Não pode parar. Não é daqui um ano, não é daqui um mês, mas ela tem que ser contínua até a volta de Jesus. Mateus, está em Mateus 24 e 46. Então é uma obra dinâmica, não pode parar. Às vezes o missionário fica um tempo, né? Depois ele volta, outros permanecem, mas a obra deve continuar permanente até a volta do Senhor Jesus. Terceiro e último ponto, segundo tópico, o apoio fiel e permanente. Paulo foi ajudado pela igreja de Filipe, que fielmente supriu Paulo nas suas necessidades missionárias, tá? Filipenses 4 e 16. A responsabilidade de suprir as necessidades do missionário no campo é da igreja, e por isso ela deve estar atenta quanto a esse quesito. A igreja não pode deixar o missionário abandonado no campo. Tá? Ela tem que estar comunicando através dos meios de comunicações, né, que tem vários, certo? WhatsApp, telefone e assim por diante. Ela não pode deixar desamparado o missionário no campo, porque essa é a responsabilidade dela. Ela tem que estar atenta às necessidades do missionário para atendê-lo, para o bom andamento da obra, né, no campo onde o missionário foi enviado. Então, esse é um quesito muito importante que a igreja não pode, né, esquecer, tá atenta diariamente, ok? Terceiro e último tópico, aprendendo a investir na obra missionária, né? Então nós temos que aprender a investir na obra missionária, sem dúvida, né? E esse ensinamento tem que ser feito pelo líder da igreja. Primeiro ponto do terceiro tópico, a igreja de Filipe versus igreja de Corinto. Olha aí, a igreja de Filipe versus igreja de Corinto. Maravilha. Vamos ver aqui a diferença entre uma e outra, tá? A espiritualidade tem que andar de mão dadas com o fazer a obra missionária. Então, tá? A espiritualidade e a obra missionária não pode ser separada, tem que andar juntas, ok? A igreja de Corinto era tremendamente espiritual e tinha todos os dons, porém era faltosa com a cooperação na obra missionária e a obra deve andar juntas, a obra missionária e a espiritualidade devem andar juntas. Paulo reclamou da igreja de Corinto porque ela não era uma igreja que fazia a obra missionária, tá? Era espiritual, tinha os dons, né? Todos os dons, porém era faltosa nessa área, e Paulo então dá o ensinamento para eles. Enquanto a igreja de Filipe era fiel cooperadora na obra missionária, Coríntios era negligente. 2 Coríntios 11, verso 8 e 9. Então, não basta dizer que tem fé e ser espiritual, se não tiver obra de amor, né, generosidade para com os irmãos. Então, não basta dizer que é espiritual. Ela tem que ter obras, né, obra de amor, generosidade com os irmãos ou com os missionários, inclusive, né, com missionários, né, no campo. Tiago 2 e 26. Segundo ponto do terceiro tópico, tendo consciência do nosso dever.
Tá? Então nós temos que ser conscientes do nosso dever, a igreja. Tá? Paulo ensina às igrejas de Coríntio sobre, né, a lei da semeadura. Olha Paulo ensinando a igreja de Coríntio, porque ela estava faltosa nessa cooperação. Né? A lei de semeadura, quem semeia pouco, pouco colhe. Quem semeia muito, muito colhe. Quem não semeia nada, não colhe nada, tá? Então Paulo foi enfático aqui. Essa lei proporciona bênçãos espirituais e bênçãos materiais, sem dúvida, para a igreja, para os seus membros. E esse investimento na obra missionária produz crescimento espiritual e prosperidade material. Filipenses 4:19. Então, se a igreja quer ser abençoada financeiramente e espiritualmente, ela tem que investir na obra missionária. E Paulo, então, ensina com muita ênfase, né, que a lei da semeadura. Aquele que semear muito vai colher com abundância. Tá? Então, é a lei da semeadura. Temos que semear e investir na obra missionária. Terceiro e último ponto do terceiro tópico. Pessoas financiando a obra divina, né, ou a obra missionária. Os melhores, as mulheres, tá? Melhor dizendo, as mulheres, elas ajudavam Jesus nas suas necessidades em seu ministério terreno. Lucas 8:3. Olha aí. As mulheres no tempo de Jesus dando um exemplo. Elas ajudavam as mulheres fazendeiras, as mulheres que tinham condições, ajudava Jesus no seu ministério terreno, tá? E Jesus não rejeitava, ele aceitava, porque era voluntário de coração. Então as mulheres uniram e ajudaram e não deixaram faltar o sustento para Jesus, né, na obra missionária e também para os seus 12 apóstolos que estavam junto com ele, ok? Isso nos mostra que a igreja deve se preocupar em manter a pregação, tá, da palavra de Deus ativa e assim jamais deixará de enviar e sustentar missionários para a glória de Deus. A importância, né, da atividade da igreja na obra missionária. Estamos aqui partindo para a nossa conclusão dessa lição 9, né, abençoada, que trouxe bastante subsídio, bastante aprendizado para nós, porque missão se faz necessário. Ela nasceu no coração de Deus e tem que estar também no nosso coração, sem dúvida, ela tem que estar em nosso coração. Conclusão da nossa lição, tá? Estamos chegando ao encerramento dessa lição maravilhosa. Nossos dízimos e oferta são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida. E é a vontade divina a salvação dos perdidos da terra. 1 Timóteo 2:4. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um dos seus filhos, com todos os seus dons e talentos. Deus conta com você para entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. O Senhor nosso Deus conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem da vida eterna, tá? Então, não seja mão de vaca, né? Não coloque escorpião no seu bolso, mas abra mão, enfia a mão no seu bolso, no culto missionário, a hora que pedir a oferta, e dá a melhor nota e maior nota, conforme as suas condições. E isso com alegria e voluntariamente, porque aquele que contribui com alegria, Deus recebe e abençoa. Agora, aquele que contribui com tristeza, Deus não recebe e certamente não virá bênção sobre sua vida. Então nós temos que orar a Deus para ele abrir o nosso coração e nós contribuirmos com alegria na obra missionária. É a lei da semeadura. E certamente você particularmente vai ser abençoado e será próspero na obra de Deus. Sem dúvida você será próspero quando você abre o seu coração para a obra missionária. É só você fazer proposta e você vai ver que isso é uma verdade. Meu querido, nós terminando mais uma lição abençoada aqui sobre, né, missões. Que Deus abençoe sua vida, a vida da sua família e até o próximo vídeo. Bye, bye. Não se esqueça de dar o seu joinha, compartilhar os vídeos e assinar no nosso canal. E assim você estará nos ajudando. Bye, bye e até o vídeo de domingo que vem. Deus abençoe vocês.